Fala pessoal, fã de esporte. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de lesão do músculo quadríceps, que é a lesão desse músculo na parte anterior da coxa, que acontece com qualquer jogador ou qualquer praticante de atividade física. O exemplo que eu vou usar é um exemplo muito interessante que aconteceu ano passado na Liga de Basquete Profissional Norte-Americana com um jogador do Golden State Warriors chamado DeMarcus Cousins. Sejam muito bem-vindos ao Clube de Esporte. Bora falar de esporte? Bom, sou médico ortopedista, fã de esporte. Meu objetivo aqui é associar esses dois assuntos interessantes e explicar diferentes lesões esportivas e tópicos da medicina esportiva de uma maneira que todo mundo possa entender. Bom, como todo mundo já deve ter visto nas mídias sociais, que é muito comum a gente ver jogadores sofrendo, atletas sofrendo lesões, até mesmo com imagens, e por que não quando a gente está assistindo ao vivo e se assusta no momento que o atleta lesiona, certo? Agora, o que esse jogador teve foi uma ruptura do músculo quadríceps da coxa, esquerda, que fizesse com que ele ficasse de fora por um tempo indefinido. Agora, inicialmente tudo levou a que ele precisasse até mesmo de uma cirurgia, mas cerca de 2 semanas depois da reabilitação foi descartada a possibilidade de cirurgia. Pelo menos ele evitou a cirurgia, não é verdade? Agora, mas o que definitivamente ele teve foi uma ruptura do músculo quadríceps da coxa. Alguns de vocês que lidam com esporte já devem ter ouvido falar de ruptura do tendão do quadríceps ou até mesmo ruptura do tendão patelar, mas o que a gente vê aqui é completamente diferente, certo? Agora, para começar, seria interessante a gente lembrar um pouquinho da anatomia que todo mundo precisa saber antes da gente poder olhar a imagem que a gente estava discutindo, Agora, o que a gente pode ter certeza é que, conhecendo um pouquinho mais da anatomia, a gente pode mergulhar um pouquinho mais profundo no grupo muscular do quadríceps e fazer entender por que essa lesão é tão mais complexa do que apenas dizer que é uma ruptura simples do quadríceps, Agora, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like aqui embaixo, ativa o sininho para você poder receber as notificações, que é muito importante para a gente, ok? Agora, você já deve saber que o músculo do quadríceps é composto por 4 grupos musculares, sendo o vasto intermédio mais profundo, o vasto lateral lateralmente, o vasto medial e intermédio, e chegando superficialmente sobre todos eles o músculo reto femoral da coxa. Agora, assim, mais para frente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre anatomia. Vamos voltar para a imagem para a gente entender o que aconteceu. A gente percebe que na hora que ele tenta arrancar para correr atrás de uma bola que parecia perdida, depois de um passe mal feito, a gente percebe que na hora que ele toca o pé esquerdo no solo, é o momento da lesão, ele sofre a ruptura do músculo. Nesse momento ele cai, onde se consegue notar que o quadril está fletido, assim como o joelho, mas a gente percebe também que no momento da lesão ele toca com o joelho no solo. Só que é o seguinte, na hora que ele toca com esse joelho no solo, a gente percebe que isso pode gerar um estresse maior para o músculo, fazendo com que o músculo se alongue além do usual, O que acontece? Muita gente chegou a falar que ele teria sofrido uma ruptura do quadríceps, ou até mesmo blefando que ele teria sofrido uma ruptura do tendão, que não é o caso aqui, Agora, para aqueles que disseram que ruptura do quadríceps, é importante a gente notar que é o seguinte, ruptura de quadríceps é completamente diferente. Na ruptura do tendão do quadríceps acontece vários eventos ao mesmo tempo. O atleta não consegue estender o joelho, ele não consegue ficar em pé, e ele é impossível de se movimentar exatamente após a lesão. Se a gente voltar na imagem, no caso aqui do jogador, você vê que ele consegue ficar em pé com um pouquinho de ajuda, ele consegue caminhar, e o que a gente percebe é que ele tem um mecanismo extensor do joelho completamente intacto. Agora, se não é ruptura do quadríceps, o que é? Bom, em geral, desses 4 músculos que eu falei anteriormente, o músculo reto femoral é o mais envolvido nesse tipo de lesão por um punhado de razões. Primeira delas, o músculo reto femoral ele é biarticulado, ele atravessa 2 articulações, o quadril e o joelho. Segundo motivo, o músculo reto femoral ele é basicamente composto por fibras de contração do tipo 2, são as fibras que geram contração rápida e forte, gerando mais carga sobre o músculo. E o terceiro motivo é a própria estrutura complexa do músculo reto femoral, Continuando a imagem, a gente percebe que o atleta, na hora que ele está indo para o vestiário, ele está tentando contrair o músculo da coxa para caminhar, e nessa hora a gente percebe que tem uma falha bem no meio da coxa, que é exatamente onde o músculo reto femoral está localizado. E se a gente voltar um pouquinho para a anatomia da origem do músculo reto femoral, bem acima do quadril, a gente vai perceber que o músculo tem 2 origens diferentes. Sendo que o próprio músculo reto femoral é um tubo de músculo com outro músculo ao redor, sendo que eles são originados no quadril. Mesmo eles sendo originados no quadril, um deles continua mais profundamente a massa muscular desse tendão e acaba sendo cercado pelas fibras musculares do segundo tendão. É isso que faz a anatomia do músculo reto femoral ser tão especial e interessante para a gente discutir o caso em seguida, Agora,
Onde que acontece geralmente essas lesões? Para a gente lembrar um pouquinho a localização. Existem alguns pontos, vários locais, várias áreas diferentes que a gente pode ter lesão ou até mesmo estiramento. Para começar, a gente pode chegar comentando aqui a principal, que é a mais comum, que é a junção miotendinosa, que nada mais é do que a junção entre o músculo e o tendão. Em particular, o músculo reto femoral aqui, porque a porção central do tendão é uma área mais suscetível e ela deve ser vista como uma área mais comum para sofrer estiramento ou lesão. Outro tipo de lesão é na que a gente chama na região miofacial, onde a face nada mais é do que um tecido que reveste o músculo e é também um local que pode ser lesionado. Outro tipo de local que pode acontecer é aquela porção do tendão que está no centro, que pode sofrer um arrancamento para fora daquela cobertura muscular, ou que a gente chama basicamente a porção interna, e ela ser retraída para a raiz da coxa. E por último, é a lesão que a gente está vendo, que é a lesão onde parte do quadríceps, que é justamente a parte do quadríceps onde o músculo reto femoral está inserido. Tá? Outra questão interessante na anatomia que o complexo do quadríceps tem é que seus 4 tendões eles não chegam eles chegam junto de uma maneira interessante para formar o tendão do quadríceps, né? Só que eles não simplesmente chegam juntos ou de maneira simétrica. Eles chegam em camadas por diferentes partes até se inserir na patela. Pode haver ruptura de determinada camada justamente na junção entre o músculo e onde o tendão está localizado? Pode. Agora, se a gente voltar para a imagem, a gente percebe que o jogador, o fato do atleta poder estender o joelho mostra pra gente que de fato o mecanismo extensor dele está preservado. Outra questão interessante é que a massa muscular apresenta volume nas partes laterais, mostrando pra gente que tanto os componentes do vasto lateral como do vasto medial do tendão do quadríceps estão preservados. Ou seja, é possível que o músculo reto femoral tenha se rompido e depois tenha sido contraído? Sim. O que a gente nota é o seguinte, que o que a gente percebe é o seguinte, não dá para saber 100%, apenas olhando na imagem ou no mecanismo para saber exatamente que local exatamente o músculo rompeu. Agora, a boa notícia é que não foi proposta cirurgia para esse atleta, mostrando para a gente que a maioria das lesões não evoluem para a cirurgia, mostrando para a gente que é uma lesão mais leve. Como é que é feita a reabilitação desse atleta? E, geralmente esse atleta ele é posto em reabilitação cerca de 2 semanas, depois disso ele é reavaliado. Na fase aguda ele permanece de 1 a 2 dias em descanso restrito total, onde a gente usa as medidas que todo mundo conhece, que são as medidas do Price, né, que é proteção, o R é de rest, que é de descanso, o I, que é de ice, quer dizer crioterapia, que é a compressão de gelo, é o uso de gelo, o C, que é de compression, quer dizer compressão, que nesse caso aqui é fundamental, que quanto mais compressão a gente tiver na coxa, mais a gente evita o sangramento, e o E, que é de elevação. Agora, depois desses 2 dias, o atleta é colocado na fase que a gente chama de fase ativa de recuperação, onde a intenção aqui é recuperar a amplitude de movimento, função do músculo e força muscular. Agora, em termos de cicatrização, o que a gente acontece? Toda vez que a gente tem ruptura de fibra muscular ou de fibras do tendão, vai acontecer um sangramento. Isso vai ativar exatamente a cicatrização. Agora, à medida que a cicatrização avança, é formada uma cicatriz para tentar reconectar esse músculo que se rompeu. E essa cicatrização forma o que a gente chama de tecido de granulação. Agora, o músculo nunca mais ele vai ser o mesmo de antes. Você nunca mais vai ter uma conexão restabelecida e não vai ter a mesma pendência e muito menos a estrutura muscular. Agora, não existem dados que mostram para a gente quanto tempo exatamente essa lesão muscular leva para se recuperar. O que existe é um estudo mostrando na primeira liga do futebol inglês que foram feitos uma observação de 25 atletas que tinham uma lesão do músculo reto femoral e o tempo de recuperação desses atletas variou de 10 a 25 dias, mas o que se observou é que as lesões encontradas elas não eram parecidas como no caso aqui em questão, então elas não servem muito de comparação. O que o estudo mostrou para a gente também é que lesões que aconteciam na porção central do músculo apresentavam uma tendência de recuperação de um tempo de 3 vezes maior, mostrando para a gente que o atleta tem um tempo de retorno cada vez maior. Agora, o fato é, nenhuma lesão costuma precisar de cirurgia, aumentando a possibilidade de cicatrização com reabilitação, o que melhora muito o prognóstico. Portanto, a gente não deve falar que teve ruptura do tendão do quadríceps, e muito menos falar que teve ruptura. Falar de ruptura implica que teve literalmente que o tendão arrebentou. O correto é falar lesão do quadríceps, porque isso implica muito mais no músculo do que propriamente no tendão. E dá pra gente uma ideia do que realmente está acontecendo. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho mais de anatomia e que isso possa contribuir para você explicar um pouquinho mais para o seu paciente e ele saber o que está acontecendo e como é que as questões vão evoluir. Tá? Um grande abraço, a gente se vê.